Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Temos falado nesses domingos sobre a batalha espiritual. Batalha espiritual que o apóstolo Paulo visualizou quando ele estava no fundo de uma prisão em Roma. E ele, escrevendo aos Efésios, olha para aquele soldado que estava tomando conta dele e faz assim uma analogia, mostrando que cada peça daquela armadura corresponde a atitudes que devemos cultivar para que possamos também ser vitoriosos na batalha que enfrentamos como cristãos, como soldados do exército de Deus. E o apóstolo Paulo então nos relembra como devemos nos preparar para esta batalha. E o texto que vamos ler agora fala exatamente sobre isto. É o texto de Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 15. Considerando então a batalha espiritual na qual todos estamos envolvidos, esse é o pano de fundo, ele diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Eu tenho falado aqui sobre um dos principais objetivos de Satanás na batalha espiritual contra os cristãos. E, de acordo com o que nós vimos aqui, nós somos desafiados a permanecer o quê? Firmes. Porque o diabo quer nos, isso mesmo, derrubar. Falaram muito bem. Esse é o objetivo dele. Ele quer nos derrubar. E aí então ele diz, se você não estiver devidamente equipado, isso vai acontecer inevitavelmente na sua vida. E ele vai olhando então para o soldado e vai fazendo algumas comparações. Ele fala do cinto da verdade e da couraça da justiça. E hoje ele apresenta um terceiro elemento importantíssimo, que são os calçados. Na verdade, esse calçado a que Paulo está se referindo era uma bota, não aquelas botas compridas, grandes, mas uma bota de cano curto, porém muito eficiente. Uma bota essencial para qualquer soldado. Na verdade, se você vai fazer uma caminhada num lugar pedregoso, ou se você vai fazer um passeio num lugar onde, por exemplo, tem neve, eu tive essa experiência alguns anos atrás, quando eu fui ao Chile, para subir aquelas montanhas, é impossível você subir, obviamente, de pé descalço. Mas, além disso, se você não tiver um calçado adequado, você não consegue avançar. Você precisa ter um calçado apropriado para enfrentar aquele desafio. E mesmo quando você não está com a neve atolando os seus pés, para andar naquelas ruas enlamaçadas, molhadas e cheias de barro, que a neve provoca muitas vezes, você precisa ter um calçado adequado, porque senão você fica com a situação de desconforto o tempo todo e você não vai conseguir avançar. No passado, os soldados tinham também que ter um calçado adequado, uma bota adequada, uma bota de couro resistente, eficiente, para que ele pudesse caminhar. Porque o objetivo desse calçado era dar mobilidade e, ao mesmo tempo, estabilidade. Guarde esses conceitos porque eles são importantes. A bota, então, possibilitava ao soldado romano, numa situação de batalha, caminhar, avançar e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma estável. Aquela bota do soldado romano, a semelhança da chuteira de um jogador de futebol, tinha uma espécie de uns pregos, o que a gente chama de travas. Para quê? Para que ela pudesse se fixar de uma forma adequada. Então, usando esta imagem da bota e com essas utilidades, é que nós temos então o apóstolo Paulo dizendo que esta bota que vai dar essa estabilidade está relacionada à prontidão do evangelho da paz. Ele disse, calce os pés com a prontidão do evangelho da paz. O que isso significa? É importante, antes de falarmos sobre o calçado em si, falar sobre essa atitude na qual está envolvido este ato de prontidão. Sabemos que numa batalha,
Você estar de prontidão, um exército estar de prontidão vai fazer toda a diferença. Nós vimos ali que o Hamas conseguiu fazer aquele estrago tão grande em Israel, porque naquela noite, naquela madrugada, naquela manhã, o exército de Israel estava, de alguma forma, desmobilizado. Eles não estavam imaginando o que poderia acontecer ali naquele festival e naquele kibbutz. Então, o elemento surpresa é um elemento muito forte e que define muitas batalhas. Por isso que, na palavra de Deus, na orientação de Paulo, em toda essa parte que ele está falando da batalha espiritual, ele diz, olha, você deve estar atento. Você deve estar de prontidão, porque você nunca sabe quando é que o inimigo vai atacar. Durma praticamente com o calçado da paz. É mais ou menos como aquele adolescente, não é? Isso aconteceu na minha família, não sei se aconteceu na sua, né? Você diz, você tem que acordar amanhã bem cedo, mas eu não gosto de acordar cedo. Ah, mas você precisa acordar cedo, senão você vai perder a aula. Aí o menino resolve dormir calçado. Já aconteceu isso na sua casa? Pois é, isso lá no passado já aconteceu na minha casa. Eu vou dormir calçado, porque quando eu acordar, já vou saindo logo, né? Já está pronto para sair, quase pronto. Né? Então, essa prontidão, esse dormir calçado, ou calçar assim que começa o dia, é a atitude que Deus espera de nós, prontos para a luta, para não termos pegos de surpresa. E aqui nós temos então um elemento muito interessante. O que significa na prática essa atitude de prontidão? O que significa calçar o evangelho da paz, tendo essa atitude de prontidão? Assim como no domingo passado, e na verdade no domingo anterior, eu falei sobre a verdade como sendo algo que você se apropria de Deus e que você vai executar, você vai cultivar na sua vida diária. Assim como no domingo passado nós falamos que a justificação é algo que você se apropria. A justiça significa justificação, ou seja, ser justificado por Deus por meio de Jesus Cristo. E porque você foi justificado, você vai ter atitudes de justiça para com seu próximo. Assim também, este conceito que nós estamos trazendo hoje sobre a paz tem esses dois elementos. O pastor Naum já falou aqui um pouquinho sobre isso no momento da oração. E eu queria que você tivesse, então, isso em sua mente. Como é que você calça essa bota do Evangelho da Paz? Em primeiro lugar, cultivando a paz espiritual. A paz no íntimo do seu coração, que é o que vai gerar estabilidade. Estabilidade espiritual, estabilidade emocional. Lembremos do começo. Há uma guerra no mundo. Uma guerra invisível, mas real. Uma guerra entre os que têm a paz com Deus e os inimigos de Deus. Uma guerra entre o exército de cristãos que experimentam a paz de Cristo e os poderes malignos que estão em conflito com Deus. Entre as forças de paz do reino de Deus e os exércitos movidos pelo mal e o ódio. Que paz é esta, então, que nós temos que cultivar? É aquela paz de um coração que está conectado com o coração de Deus. Veja só, toda desgraça que existe no mundo, ela ocorre porque lá no princípio o ser humano se desconectou de Deus. Então esta paz que nós estamos falando, acima de tudo, significa paz com Deus. A paz que envolve o perdão dos pecados. É uma paz de espírito de um coração perdoado por Deus, de um coração conectado com Deus. Esta paz, então, ela está vinculada ao outro elemento da nossa armadura, que eu falei no domingo passado, que é a justiça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta paz com Deus, ela nos dá firmeza. Lembra que eu falei que a bota tem o propósito de nos manter firmes? Você não vai viver cambaleando, você não vai viver caindo de um lado para o outro, porque você tem um calçado firme. Aliás, no domingo passado, os irmãos não souberam, né, coisas de bastidores, mas no domingo passado, quando eu cheguei aqui na igreja à noite, eu tive uma surpresa. Na hora que eu desci do carro, né, eu estava usando um sapato relativamente novo, mas que eu não usava há muito tempo. E quando eu desci do carro, solado, saiu quase todo. E eu estava insistindo com Dora de que eu poderia vir aqui bem discretamente e pregar com esse sapato. Ela disse, de jeito nenhum.
né? E ela me fez calçar o sapato de Eudemir por alguns instantes, até que o Mazinho achou uma cola aí e prendeu o meu sapato. E eu vi realmente que seria muito difícil eu me movimentar e estar aqui sem que ninguém percebesse a dificuldade que eu estava, simplesmente porque eu não estava com o calçado firme, não estava com o calçado adequado. Havia um problema. Então, se você não tem uma firmeza, você não consegue caminhar direito, você estará mais propenso a tropeçar e a cair. Eu tentei andar normalmente da quadra até aqui, mas eu tinha que ir me arrastando assim devagarinho, não é? E aí eu fui pensando exatamente sobre isso essa semana. É impossível você caminhar com segurança, você caminhar como deve caminhar, se o seu calçado não estiver com um problema. E a falta de paz é isso. A pessoa anda cambaleando, a pessoa anda sem segurança. Ao passo que a paz de Jesus nos dá firmeza. Se nós temos então esse propósito, nós temos então essa postura, nós vamos poder cumprir aquilo que Deus tem para nós. A partir desta estabilidade interior, a partir da certeza de que Deus está provendo tudo o que nós precisamos no nosso dia a dia. O resultado, então, desta paz com Deus deve ser a paz de Deus. Você tem, então, a paz com Deus, e a paz com Deus vai gerar a paz de Deus. É aquela paz no sentido emocional. Aquela paz que o ajuda a enfrentar as adversidades da vida. Porque vivendo nesse mundo, obviamente, todos temos situações que tentam roubar a nossa paz. São problemas, muitas vezes, no casamento, problemas na família, como nós lidamos com erros que nós cometemos no passado, que tem o resultado, que tem uma consequência até os nossos dias. Problemas que estão além da nossa capacidade de resolução. Às vezes, temos problemas assim. Tem coisa que você tem uma dificuldade, um problema, você diz, mas eu sei como resolver, ou eu vou trilhar esse caminho até resolver esse problema. Mas, às vezes, a gente encontra situações que a gente não sabe a solução. Que por mais que a gente tente se mover para lá e para cá, tudo é insuficiente, especialmente problemas na área de saúde. Quando você tem um problema sério na área de saúde, vai no médico, vai no outro, não descobre, o tratamento não dá certo. Mais do que nunca você percebe a sua vulnerabilidade. E percebendo essa situação, muitas vezes a paz que deveria existir no nosso coração, ela vai se esvaindo. Por isso é que nós precisamos buscar esse recurso extra, esse recurso especial da paz de Deus. A paz de Deus, porque se nós vivemos preocupados, angustiados, obviamente, além do problema em si, nós seremos alvos de ataques de Satanás, que tem como objetivo nos fazer desconfiar do amor de Deus, da providência de Deus, do seu cuidado para conosco. Calçar, então, o Evangelho da Paz implica em desenvolver uma comunhão com Deus, com tal intensidade que mesmo havendo problemas difíceis, você não fica completamente desestruturado, você não fica desestabilizado, você não fica inutilizado. E como é que isso acontece então na prática? Você deve, obviamente, buscar esta comunhão com Deus, e nesta busca da comunhão com Deus, você vai meditar na sua palavra, você vai ter esse hábito de meditar na palavra de Deus. É o que está lá em Salmo 119, versículo 65. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Então, se eu amo a palavra de Deus, eu vou conseguir separar um tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Amando a palavra de Deus, desfrutaremos de paz, não há nada que os faça tropeçar. Calçar os pés com a prontidão do Evangelho da Paz é jamais deixar de apropriar-se desta paz do nosso general. E o nosso general é Cristo, e esse general é o príncipe da paz. Foi ele que disse, deixo-vos a paz, a minha paz dou, não como o mundo a dá. A paz que podemos ter nesse contexto do mundo não é necessariamente sempre uma paz que implica em algo negativo. Jesus está simplesmente dizendo uma coisa que é muito fácil de constatar. Quando as coisas na nossa vida estão basicamente organizadas, é mais fácil a gente experimentar a paz. Se o seu casamento está estruturado, se você está ganhando bem o suficiente para suprir bem as suas necessidades, se você pode realizar os seus sonhos, fazer viagens que você gostaria de fazer, se você desfruta boa saúde, se você tem bons amigos, tudo isso contribui para que a sua vida seja estável e você tenha paz. Mas o que Jesus está falando é o seguinte, não, a paz que eu dou transcende isso.
Porque esta paz, qualquer pessoa, numa certa medida, pode desfrutar. Mas a paz de Deus é uma paz que brota no meio da adversidade. É uma paz que existe de forma sobrenatural, porque está vinculada a Deus e à presença de Deus na sua vida. E aí, mesmo passando por problemas, mesmo que tudo não esteja tão encaixado na sua vida, mas você é capaz, de uma forma sobrenatural, experimentar esta paz celestial. Porque Jesus Cristo mesmo disse, no mundo vocês vão passar por aflições, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, e aí ele fala sobre a paz que ele nos concede. Então perceba, calçar a bota da paz significa diariamente se apropriar desta paz espiritual que vem desta busca da comunhão com Ele. Pode ser que na nossa humanidade nem sempre nós consigamos desfrutar isso plenamente, mas esse deve ser o nosso alvo. E uma vez então, com o coração envolvido, cheio desta paz do Senhor, nós temos outro desafio. Calçar as botas da paz significa também levar a outros as boas novas da paz com Deus e com o próximo. Como já temos falado aqui, do corpo humano, os pés são o órgão, a parte responsável pela nossa locomoção, para sairmos de um lugar para o outro. E em tempos passados, as pessoas usavam muito mais os pés para se deslocar. Não havia carros, não é, para todo mundo, ou para poucas pessoas, mesmo os carros mais primitivos. E as pessoas, então, se deslocavam fazendo grandes distâncias a pé. E para eles isso era muito tranquilo, não é? Como uma pessoa que mora lá no interior, que não tem carro, você diz, vai, vamos ali. Esse ali é longe para caramba, especialmente lá em Minas, não é? E você vai andando. E era isso que Jesus fazia. Grande parte do ministério de Jesus foi um ministério itinerante, de cidade em cidade, de lugar em lugar. E ele ia como? Não tem nenhum registro na Bíblia que Jesus Cristo foi montado num cavalo ou num camelo, né? Pode até ser que isso tenha acontecido alguma vez, mas nós não temos esse registro. O que nós vemos é Jesus caminhando, andando, falando, indo de lugar em lugar. E aí, então, esse calçar o Evangelho da Paz, ele pode ser traduzido, segundo a Bíblia viva, esse versículo, da seguinte forma: calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Então, se você recebeu esta boa notícia, você absorveu esta boa notícia da paz, você deixou a paz de Deus entrar no seu coração, no momento que você recebeu Jesus como seu Salvador, você está cultivando esta paz. O que Deus espera de você é que você possa partilhar esta paz. Que você esteja pronto, em atitude de prontidão, para compartilhar essa paz sempre que houver uma possibilidade. Mas mais do que isso, não apenas estar atento às oportunidades para saber como responder com mansidão, com sabedoria àqueles que perguntarem a esperança, a razão da esperança, da paz que há em você, mas também conscientemente, deliberadamente, ir ao encontro daqueles que precisam ouvir esta boa mensagem. É por isso que a igreja, ela não apenas atende às suas necessidades. É por isso que a igreja é uma família para você e sua família, mas não apenas para você e sua família. É uma igreja que tem uma família que tem uma missão no mundo. É por isso que a gente faz viagem missionária, é por isso que a gente faz projeto missionário, é por isso que o grupo de capelania vai nos hospitais, para levar ali uma mensagem de paz, porque a nossa missão não se limita a nos fortalecermos, a cultivarmos esta paz apenas para nós. E o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, talvez tivesse em mente aquela profecia de Isaías, aquela palavra de Isaías, lá no capítulo 52, no versículo 7, quando ele diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Então, a boa notícia que nós temos, a notícia que traz paz, é a seguinte: há um rei, e esse rei está reinando apesar de tudo. Esta boa notícia de que o reino de Deus chegou, e que cada pessoa pode fazer parte desse reino, que é um reino de paz, amor e justiça, essa é a nossa responsabilidade. E preste bem atenção, quando pensamos em batalha espiritual, muitas pessoas ficam logo imaginando: rapaz, eu tenho que saber aqui uma fórmula mágica para poder enfrentar um endemoniado. Eu tenho que saber aqui qual é
o slogan, que palavras eu tenho que usar para expulsar um demônio. Eu tenho que aqui descobrir aqui qual é a oração poderosa para poder enfrentar o diabo de frente. Pode ser até que Deus lhe chame em algum momento para viver uma situação como essa. Embora não tenha nenhuma formulazinha mágica, você vai expulsar uma pessoa simplesmente clamando pelo nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que a principal derrota de Satanás não é quando uma pessoa que está endemoniada e aquele demônio sai da pessoa. Porque se ele não tiver um encontro com Jesus, aquele demônio pode voltar na vida daquela pessoa. A principal derrota de Satanás é quando uma pessoa sai do reino das trevas e vem para o reino da luz. É quando você evangeliza, Deus faz aquela obra de libertação. Os olhos se abrem, a pessoa se percebe num novo contexto, num novo reino, no reino dos céus. Então a evangelização é fundamental para que você possa realmente enfrentar o inimigo. Porque na medida em que mais e mais vidas saem do reino das trevas e vêm para o reino da luz, saem do exército que está influenciado por Satanás e fazem parte do exército de Deus, então existe transformação na vida da pessoa, existe transformação espiritual, existe vitória espiritual. E esta é a nossa responsabilidade. Deus não mandou os anjos lá do céu para fazer isso. Deus mandou o seu Filho, que veio para pregar a mensagem da paz. E a palavra de Deus diz isso que nós lemos agora há pouco lá em Efésios. Referindo-se a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. E nós vemos no exemplo de Jesus isto. Ele não ficou parado lá em Nazaré. Ele não ficou apenas numa sinagoga em Cafarnaum, ou mesmo estabeleceu como ponto de seu ministério fixo a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus ia de vila em vila, de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino de Deus, pregando a mensagem da paz. E nisso Jesus Cristo é um exemplo para nós. Onde quer que estejamos, onde quer que Deus nos conduza, devemos estar ali com esta consciência. Eu sou aqui um agente, um proclamador, um mensageiro da paz. Mas além disso, dessas situações do seu dia a dia, no seu trabalho, se você estuda na sua escola, onde quer que você esteja, Deus nos desafia para separarmos alguns tempos especiais, para dizer, eu vou nesse bairro, que eu não queria, eu vou nessa cidade que não é um ponto turístico, para que eu possa ali levar a mensagem da paz. Porque ali tem gente que precisa ouvir esta mensagem. E eu creio que é muito óbvia, meus irmãos, a necessidade do mundo desta paz. Quando eu vinha hoje para a igreja, liguei o rádio e escutei uma informação que eu já sabia, mas que só confirmou exatamente isto que os meios de comunicação têm trazido tantas vezes. Nós vivemos hoje uma crise profunda, especialmente na realidade dos jovens, de depressão, de falta de paz, de ideias suicidas. O Brasil é o terceiro país no mundo com problemas desse tipo. Nós temos, então, um grande campo de atuação. Porque essa tem sido uma das armas mais fortes de Satanás. As redes sociais, elas provocam comparações que trazem angústia ao coração das pessoas, ao coração dos jovens. E nós temos, então, tantas e tantas pessoas que precisam saber que existe a possibilidade de paz com Deus que resulta numa paz interior. Avalie, então, os seus atos, avalie as suas palavras. Elas estão levando paz às pessoas? E quem sabe Deus está chamando você para dedicar um tempo da sua vida, não importa a sua idade, participando de uma viagem missionária, participando de um projeto missionário, entre aqueles que Deus chamou de forma especial para proclamarem essa mensagem de paz. Considere isso. Mas considere também aonde você está hoje, onde você caminha, aonde você vai, para que você possa ser um mensageiro da paz. Aquilo que a igreja faz formalmente é muito limitado em relação àquilo que a igreja efetiva pode fazer no seu dia a dia. O que eu quero dizer, aquilo que a igreja faz formalmente? Aquilo que a gente faz aqui nesse espaço, quando faz um musical, proclama a mensagem do Evangelho, quando vai com um grupo fazer uma viagem missionária, isso é o nosso esforço formal. Mas Deus quer e espera muito mais da gente durante todo o tempo, durante o nosso dia a dia.
E aí eu me lembro do testemunho que nós ouvimos aqui anteontem acerca da irmã Júlia. Essa irmã com esta consciência de missão. O filho dela relatou aqui que alguns anos atrás, quando ela era professora de centenas de alunos, ela levava para casa os cadernos desses alunos para corrigir, um por um. Eram meninos de escola pública que, segundo ela, muitos não tinham oportunidade de ouvir nenhuma palavra realmente que pudesse ajudá-los na sua caminhada espiritual. E ela fazia questão de, em cada um daqueles cadernos, colocar uma mensagem bíblica, colocar um versículo, colocar uma mensagem sobre o amor de Deus, promovendo a paz. Então Deus nos dá essa oportunidade extraordinária. Calçar as botas com a prontidão do Evangelho da Paz implica nessa disposição de ir e de onde estiver, proclamar a mensagem da paz. Mas além disso, não apenas proclamar a mensagem da paz, mas de fato ter atitudes, ter ações que fomentam a paz. Não foi à toa que Jesus, quando ele abre o Sermão da Montanha, ele coloca no hall de características das pessoas que querem viver a realidade do reino, a questão da paz. Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mesmo que você nunca seja indicado para ser um ganhador no Nobel da Paz, que dentro do seu círculo de influência, você promova a paz. Que você escute as pessoas que estão em conflitos, que você aconselhe, não no sentido do revide, da vingança, mas pelo contrário, da paz. Que você seja um instrumento de Deus para a paz entre casais, entre pais e filhos, entre patrões e empregados, entre pessoas que têm divergências políticas e ideológicas. Você pode fomentar o conflito ou você pode ser um agente da paz. A escolha é sua. Portanto, meus queridos irmãos, eu diria que nós temos diante esse desafio da palavra de Deus, 3 atitudes principais a serem cultivadas. A primeira é cultivar a paz interior. Separar um tempo para comunhão com Deus, para esse Deus que concedeu a você paz, você possa ter com Ele não apenas paz com Ele, mas a paz dEle. E assim, nos momentos mais difíceis da sua vida, você desfrutando desta paz e demonstrando esta paz com as suas atitudes, as pessoas ao seu redor certamente vão olhar para você e dizer, o que essa pessoa tem de diferente? Que está mesmo passando por esse problema, por essa situação, por essa perda, por esse luto, tem serenidade, tem paz. E aí você abre o caminho para que você possa partilhar a sua palavra de paz, para dizer a razão da esperança e da paz que existe no seu coração. Você vai ter autoridade moral e espiritual para abrir a sua boca e falar sobre paz com Deus, sem que ninguém o acuse de hipocrisia. E além disso, além de assumir o seu papel de mensageiro da paz, você é desafiado, e eu sou desafiado, a sermos pacificadores. Não é que você vai ficar se metendo em todas as situações de conflito ao seu redor, mas naquela em que você for convidado a mediar, ou onde você perceber que há uma abertura para que você possa ser um pacificador, um mediador, que você não se omita, que você revele esse valor do reino de Deus, porque ser pacificador faz parte da sua identidade espiritual como filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero agora convidar você a aceitar esses 3 desafios. O desafio da busca da paz interior, o desafio de ser um mensageiro da paz e o desafio de ser um pacificador, ter atitudes que promovam a paz. Se Deus falou no seu coração nesse sentido, nessa manhã, peço que você agora feche os seus olhos, que você coloque a sua mão no coração, numa expressão de contrição diante do Senhor. Você não precisa olhar para um lado, para o outro, você não precisa saber se a pessoa que está perto de você está tendo essa atitude ou não, essa é uma atitude entre você e Deus. Eu quero orar agora com você e por você. Querido Pai do céu, a Tua palavra foi explanada e eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja agora operando nos nossos corações. Que o Senhor derrame sobre nós sempre a Tua paz. Que nós possamos nos colocar naquela posição de recebermos a renovação da Tua paz a cada dia, para enfrentar as lutas e os problemas que muitas vezes nos sobrevêm. Pedimos, ó Pai, que esta paz seja tão evidente, que o Senhor nos use para transmitir aos outros esta mensagem de paz. Que o Senhor nos motive a sairmos da nossa
região de conforto e irmos em prol daqueles que estão carentes de ouvir esta mensagem de paz. E ajuda-nos, Pai, com as nossas atitudes, a sermos pacificadores, que sejamos agentes do Teu reino de paz, que estejamos conectados sempre com o Príncipe da Paz. Em nome de Jesus. Amém.